Olá, meus amados, boa noite, que a paz de Cristo esteja com cada um. Vamos dar uma recapitulada nos nossos estudos, né? Porque já faz um tempinho que eu não leio. A ciência, quanto a isso, de acordo com Moisés, coloca o homem por último na ordem da criação dos seres vivos. Contudo, Moisés coloca o dilúvio universal no ano de 1654, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclisma como anterior à aparição do homem. Visto que até hoje não se encontra nas camadas primitivas nenhum indício de presença humana, nem de animais pertencentes à mesma categoria do homem. Do ponto de vista físico, porém, nada prova que isso seja impossível. Diversas descobertas já lançaram dúvidas a esse respeito. Portanto, pode ser que de uma hora para outra se adquira a certeza material dessa anterioridade da raça humana. E então reconhecer-se-á que, nesse ponto, como em outros, o texto bíblico é uma figura. A questão que resta a saber é se o cataclisma geológico é o mesmo que o de Noé. Ora, a duração necessária para a formação de camadas fósseis não permite confundi-los, e a partir do momento em que se tiver descoberto os indícios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado que Adão não é o primeiro homem, ou que, da grande catástrofe, ficará provado que Adão não é o primeiro homem, ou que sua criação se perde nos confins dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis, e será preciso aceitar esse fato, como se aceitou o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico é, na verdade, ainda hipotética, mas não nos parece ser tanto assim. Admitindo-se que o homem tenha surgido pela primeira vez sobre a Terra há 4.000 anos antes de Cristo, e que 1650 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma única família. Conclui-se que o povoamento da Terra date somente da época de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram ao Egito, no século XVIII a.C., encontraram esse país bastante povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e outras regiões eram igualmente prósperas, mesmo sem levar em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época bem mais remota. Teria sido, então, necessário que, do século XX e 5 antes de Cristo ao 18 antes de Cristo, ou seja,
no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não o fossem, mas que, nesse curto intervalo, a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis antropológicas. A diversidade das raças vem ainda reforçar essa opinião. O clima e os hábitos produzem, sem dúvida, modificações nas características físicas, mas sabe-se até onde ir a influência dessas causas e, além disso, o exame fisiológico prova haver, entre certas raças, diferenças estruturais mais profundas que aquelas produzidas pelo clima. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz, apenas cria variedades. Ora, para que tenha ocorrido cruzamento de raças, seria necessário que houvessem raças distintas. Como explicar a existência delas, atribuindo-se-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? Como admitir que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé tivessem se transformado a ponto de produzir a raça etíope, por exemplo? Tal metamorfose não é mais admissível do que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, a ave e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, pelo contrário, admitindo-se a existência do homem antes da época que lhe é comumente designada, admitindo-se a diversidade das origens. Adão, como alguém que viveu há 6.000 anos e povoou uma região ainda desabitada, o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial confundida com o cataclisma geológico, levando-se em conta, enfim, a formação alegórica característica do estilo oriental, que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso é prudente não acusar tão levianamente de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, e como tantas outras, oferecer provas de sua autenticidade àqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem algo, engrandecem-se quando caminham ao lado da ciência. É o único meio de não mostrar ao ceticismo um lado vulnerável. E é isso que eu tinha hoje. Desejo a todos um ótimo descanso, uma noite de sono, de paz, um amanhecer com muita alegria, e que Jesus esteja em cada coração. Boa noite.